Bem, então pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a tela etérica ou a tela búdica, tá? Porque a gente precisa entender esses conceitos para que a gente entenda como que funciona o mecanismo tanto da mediunidade quanto nas pessoas que não têm uma mediunidade ostensiva, tá? Se vocês entenderem o conceito da tela etérica, qual que é a finalidade e por que ela é tão importante, tá? Então a gente pode entender que a tela búdica ou etérica, tá? Ela é uma espécie de malha, tá? Magnética. Ela se localiza e se situa entre o nosso corpo físico, melhor, entre o nosso corpo etérico e o nosso corpo astral, tá? Ele fica uma malha bem fina entre o nosso corpo astral e o nosso corpo etérico. E ele serve como um filtro de energias entre as dimensões astral e as dimensões física. O objetivo é nos proteger o nosso psicossoma. O psicossoma é o nosso corpo emocional, né? E a soma que é o nosso corpo físico, tá? Das intempéries, das energias do mundo astral. Então, ele que protege o nosso corpo físico, que é a soma, né? Nosso psíquico, que é nossas emoções, e essa espécie de tela permeia o corpo inteiro. É como se fosse uma roupa dessas que a gente coloca de mergulho, que ficam bem justas no nosso corpo, tá? Na prática, é o que nos impede de perceber o mundo espiritual, tá? Ver ou falar com os espíritos que estão muitas vezes à nossa volta, e também que nos protege de não enlouquecer. Então, pessoas que geralmente possuem mediunidade, ou seja, uma maior capacidade de intercâmbio de energias com a dimensão extrafísica, com a dimensão astral, né? Elas conseguem, então, devido a isso, ter uma maior percepção e uma maior permeabilidade de sua tela etérica, né? Que em função, muitas vezes pode ser de karma, muitas vezes também por aprendeu a controlar essa capacidade de expansão, tá? Mas a gente pode dizer que a maioria das pessoas, a maioria dos médiuns, eles têm essa tela etérica mais maleável, né? E ela sim pode haver rasgos ou rombos nessa tela etérica, e isso pode causar sérios desequilíbrios, pois você, de uma certa forma, não está totalmente impedido de receber as influências astrais, e ela é muito sensível, tá? Então ela pode ser danificada por uso de substâncias tóxicas como o álcool, como o fumo, como drogas, chás alucinógenos, tá? Vários remédios para a depressão eles podem causar rompimento, porque é mais comum haver os furos, tá? Então pode gerar também várias situações emocionais, crises emocionais podem causar isso, assassinatos também, homicídios, assassinatos, tudo isso causa um trauma, né, nessa tela etérica, tá? Então, visando a visão, por exemplo, das drogas, ela vai fazer com que essa tela ou malha ela se rompa, né, criando furos ou rombos por onde a pessoa passa a perceber e a sentir as energias. Por isso que muitas pessoas, quando utilizam drogas ilícitas, elas começam a ter uma sensibilidade
aumentada, tá? Porque essa tela ela está totalmente expandida, ela está bem maleável. Então, como a pessoa em geral está num estado vibracional mais na penumbra ou mais umbralina, obviamente que ela vai ser influenciada por essas forças, tá? E com o tempo, as drogas podem causar um estrago que pode ser irreversível, tá? Vai variar de acordo com várias questões, vai de acordo com várias necessidades. Então, as suas emoções, os seus momentos, reações, elas acabam danificando. Então, por isso que muitos médiuns eles sofrem muito, porque eles não conseguem controlar as suas emoções internas. Por isso que um médium antes ele tem que passar até por terapia, passar por aprimoramento para poder fazer com que essa tela ela fique uma tela mais limpa, tá? E alguns tipos de vícios, bebidas, emoções, eles podem afetar diretamente o chakra do plexo. E o plexo, como já falei, acho que poucos sabem, alguns já sabem, ele está ligado diretamente com o umbral inferior, tá? Ou seja, o mundo das emoções. Mas pode sim ter uma vibração positiva, pode se tornar de uma forma que você utilize de uma forma útil, tá? Negar as emoções, fugir, fingir que não vê, essas coisas não vai mudar, pois é necessário que haja uma mudança interna para que se alcance esses objetivos, tá? Também pode haver afetação no chakra cardíaco, te afetando e te causando sentimentos muito de tristeza, de depressão, pois você está vibrando numa frequência baixa e está permitindo que eles também depositem larvas, tá? E até aparelhos extrafísicos que são sugadores. Eles podem colocar em seus chakras e eles vão estimular essas influências para que desperte essas emoções em vocês, para que vocês os alimentem de uma forma remota, tá? Mas um dos principais rompedores da tela etérica é o pensamento junto com as atitudes, tá? Quando esses são sombrios, amargurados, só reclama, raivosos, vingativos, essa tela ela não suporta a energia própria sua e vai te causar estragos, tá? Também outros elementos, tá? que fazem, que são capazes de romper essa tela que é quase intransponível, mas por isso cuide muito bem dessa sua tela etérica, pois ela é uma rede que é benéfica e que nos mantém seguro, que nos protege de influências nefastas e que impede que a gente também é um filtro, tá, da saúde mental, porque se a gente, tudo que a gente pensa viesse diretamente para o nosso corpo físico, todas as nossas emoções, a gente teria, o corpo físico ele não suportaria, tá? Mas vai repetindo, a emoção não vai mudando, ela vai potencializando e vai afetar com certeza o seu corpo físico, tá? Por isso que a gente deve sempre se livrar daquilo que é frequente, aquilo que nos faz mal, para que a gente não cause isso, pois a mediunidade ela existe para todos. Capacidade anímica ou mediúnica, ela tem as suas necessidades, tem os seus fatores, tá? Já falei em outras questões e a gente pode também ter uma base mais clara sobre esse assunto nos livros do Espírito e Matéria de Lacerda, um dos fundadores da apometria, né? E lá eles falam que entre os chakras, os corpos astral e etérico, existe um dos mais importantes órgãos de proteção.
do nosso corpo físico, tanto de nós mesmos quanto do externo, do mundo espiritual, que ainda é muito desconhecido pela maioria das pessoas. E como que eu posso falar? Nos livros eu falar como tela búdica, mas tela búdica eu consideraria que seria corpo Buda, né? Então a tela etérica seria o mais ideal, tá? Mas nomes não importa tanto, tá? Elas podem ser também atacadas por espíritos maléficos, né, sobre o corpo físico, tá? De natureza magnética, tá? Então eles vão emanando energias até que uma hora você cede e eles possam colocar larvas astrais, miasmas, tá? E o ambiente mesmo que você comece, porque uma vez acionado o mecanismo, ele vai estimular. Se uma coisa de 1%, ele vai subir 100%, 50%, e você vai ser, de uma certa forma, manipulado, né? Por isso que quando temos que ter esses cuidados no nosso próprio ser, na nossa própria essência, nossas próprias personalidades, para que eles não se aproveitem disso. Pois as nossas próprias personalidades, elas também podem, de uma certa forma, estimular isso, tá? Se a gente não se conhece, é um dos piores caminhos que a gente pode seguir. O principal caminho é se conhecer a si mesmo, tá? Conhecer como você funciona, tá? E tem muitos seres que têm uma capacidade de perseguição, tem uma capacidade de manipulação. Mas os mentores não protegem. Gente, tem que entender que o mentor, ele não serve para te proteger. Mas eu... Continuando, né? A gente tem que cuidar bem para evitar que os próprios espíritos, que os mentores, eles nos auxiliam. Mas a gente é necessário que a gente vibre, que a gente se conheça, que a gente equilibre todas essas questões, tá? Para que a gente não receba essas influências, que a gente não prejudique algo que, de uma certa forma, não é tão simples de se recuperar, tá? Dependendo do estrago, muitos esquizofrênicos, eles têm essa tela rompida, tá? Mas já nasceram de uma certa forma, ou pelos quadros emocionais, acabaram afetando essas condições a ele. Então é uma roupa bem compacta, né, que fica nosso corpo, que nos protege e também que impede que vibrações externas cheguem facilmente e façam danos ao nosso organismo. E por isso que mentalizar, trabalhar boas energias, trabalhar também a mediunidade, vai te auxiliar a te manter sempre limpo, manter que o seu eletromagnético esteja sempre em harmonia. Isso é muito mais complexo, né? E é importante que a gente entenda que nem tudo é flores e que, de uma certa forma, para a maioria das pessoas, até uma benção ter esse filtro. Pois imagine um estrago que faria de tudo que ela pensa, tudo que ela sente, se potencializasse e viesse para o corpo físico. Quantas questões poderiam ter, né? Também questões que também são afetadas, são trabalhos de magia negra, tá? São grandes focos de energias nefastas, né? E são bastante penetrantes. Se a gente está sempre vibrando numa frequência baixa, ou se a gente não se conhece, a gente pode ser sim afetado por essas questões. Há muito trabalhar, mas somente sim, tudo bem. Quanto mais você trabalhar a sua reforma íntima, você trabalhar, menos influência você vai ter. Não é só pensar eu não acredito ou eu só não coisa. Certas coisas podem tornar doenças incuráveis, né? E não tem como a medicina resolver essas questões. Ela consegue amenizar e
pode ser de influências externas ou até de influências internas, relações de karma e assim por diante, né? Somente seres superiores têm condições de refazê-la, porém é necessário vários quesitos, quanto que aquilo vai acelerar ou desacelerar o seu processo, tá? Não é porque você está doente que necessariamente seja algo negativo, e sim uma expurgação das suas próprias questões. Porém, por isso que a gente deve sempre, pelo menos 20 minutos antes de dormir, cuidar muito com o que está pensando, trabalhar aquela energia para que quando você vai adormecer, você não entre em zonas de acordo com esses seres e eles começarem um processo de obsessão. Eles podem utilizar várias técnicas como hipnose, mas a hipnose não usando no sentido de fazer você acreditar que você está num lugar muito bonito, ou questões assim, ou que você só está na luz, tá? E eles são muito inteligentes, tá? Eles sabem exatamente como agir. Existe a proteção divina, existem as questões todas, existe, mas de acordo com os passos que você dá, de acordo com a sua consciência, de acordo com vários quesitos. Não dá para determinar o quanto você pode ou não pode, porque tudo vai depender o quanto você tem para mudar a si e as pessoas ao seu redor. Quanto que você pode causar impacto. Se você é uma pessoa normal que tropeça sozinho, para eles não interessa. A única coisa que interessa é que você dê a energia para eles, tá? Esses espíritos é sempre bom a gente cuidar, entender que a nossa tela etérica é um órgão muito importante e que é pouco falada, mas é o que realmente nos protege e nos mantém seguro. Tudo bem, pessoal? Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas questões. Se vocês gostaram, puderem curtir e compartilhar o nosso canal, ou se inscrever se você ainda não é inscrito. Assim nos estimula a produzir mais vídeos e a trazer mais informações que com certeza será muito útil. Até a próxima. Tchau, tchau.